começando mais um, sem mais delongas para vocês, Elvis Nortonog tá aqui com vocês e hoje falaremos sobre Superman, o filme. Finalmente o filme saiu, galera. Finalmente temos agora o filme do James Gunn em julho de 2025 nas telonas e falarei as minhas impressões do filme, mas antes deixa aí seu like safado, seu comentário gostoso e dá uma compartilhada e se inscreve no nosso canal porque vai ajudar o nosso trampo, beleza? Então vamos lá, bora pro vídeo. Galera, eu vou começar falando do filme novo do James Gunn. Acabei de assistir, foi ontem, e foi uma experiência... Eu vou falar primeiro do meu sentimento, tá? Vendo o filme. Ele é um filme de um pouco mais de 2 horas, 2 horas e 9 minutos. Eu senti o tempo passar? Sinceramente, não senti o tempo passar. É um filme que ele vai ali mais devagarzinho, ele tem muito humor já logo de cara. É um filme que ele é rápido, acontece várias coisas. Mas ele é um filme mais cadenciado no começo ali, apresenta ali o David Corenswet como o Superman. Tem a Rachel Brosnahan, que é a nossa querida Lois Lane, que tá muito bem no papel. Lois Lane, eu acho que um dos grandes acertos do filme, um dos primeiros acertos do filme é o cast. A galera tá muito bem engajada, eles têm uma química muito boa, principalmente o casal principal do filme, David Corenswet, que é o nosso Clark Kent, Superman, e a nossa Lois, que é a Rachel. E a gente também é apresentado ali para o Lex Luthor, que é o Nicholas Hoult. Ele tá muito bem também no papel. Então eu sinto que essa galera, os atores principais, eles têm já uma química, uma sinergia muito boa. Então você vê isso nos primeiros minutos. O filme ele é bem colorido, é um filme da DC que talvez a gente não viu um filme da DC colorido assim há muito tempo. Talvez só os filmes clássicos aí. Então o Zack Snyder ali, né, apresentou o universo para nós da DC e ele foi sendo mudado ao longo desses períodos, né? Até o antigo diretor ali dos filmes dos Vingadores assumiu o filme da Liga da Justiça, que não foi tão bem. Então a DC passou por uma reformulação, uma correção de rota, uma correção de curso, e a gente vê um filme muito mais colorido, uma pegada muito mais parecida com Guardiões da Galáxia, eu diria, porque tem a assinatura do James Gunn, tem um pouco da pegada dele ali. E ao longo do filme, a trama vai sendo desenrolada. Você tem uma trama mais leve, mais cheia de humor, tem referências dos quadrinhos, então você pega ali a essência, a fonte que foi bebida pelo James Gunn. Você pega muito ali do Superman Legacy, né, que a galera já sabia que ele usaria essa fonte. Você pega também referências do tema, a trilha sonora do Richard Donner, do filme clássico dos anos 70 ali, do Christopher Reeve. Ele tá aqui nesse filme, então você consegue pegar várias nuances e referências dos filmes clássicos e também das trilhas sonoras. Mas assim, galera, eu vou falar aqui pra vocês que o filme não é mil maravilhas. Ele tem problemas, diria que pontas soltas no roteiro. E eu como fã, tá? Eu tô falando aqui como um fã de heróis, fã da DC, fã da Marvel. Eu identifiquei pontas soltas no roteiro que, quando você vai no cinema, não chega a atrapalhar a sua experiência, mas depois, quando você começa a pensar sobre o filme, você fala, putz, isso aqui tem alguma ponta solta. Talvez eu fale algum spoiler agora, mas nada que vai entregar o filme, tá? Mas falando dos personagens, os heróis novos que são apresentados ali no filme, eu acredito que eles ficam sobrando um pouco na trama. Talvez não teve muito espaço para trabalhar os personagens, mas um deles, que é o Mr. Terrific, que é o Senhor Incrível, que está ali no filme, ele é muito massa, ele é muito importante no filme. Eu acho que ele foi um grande acerto desse novo elenco de heróis. E falando ali do Lex Luthor também, eu gostei muito da atuação do Nicholas Hoult, mas achei ele
talvez um pouco... É um Lex Luthor um pouco meio freak ali, meio psicopata, diria. Então, eu achei que a DC colocou uma dose a mais de empatia no Lex Luthor, mas também não atrapalha a experiência. Ele é muito bom. Acho que talvez desde aquele Jesse Eisenberg que fez o último Lex Luthor, eu não curti a versão dele, do Zack Snyder. E esse Lex Luthor, realmente, ele tá mais cartunesco, ele tá mais próximo do que a gente espera de um vilão. E, novamente, falando do Super e da Lois, a química deles é muito boa. A Lois, ela é, vamos dizer, a parte mais humana do filme, né? Então a gente se conecta muito com ela. Ela é muito esperta, ela é muito gente boa, ela se preocupa com o Clark, ela se preocupa com o Superman, ela se preocupa com as pessoas e ela quer, de fato, ajudar o Superman. O filme já começa com uma relação dos dois muito estabelecida já. Então ela já começa sabendo que ele é o Superman no filme. Então isso é legal também, porque não explica aquela origem e tudo mais. E falando do próprio Superman, do David Corenswet, eu consegui finalmente, depois de muito tempo, enxergar um Superman gente da gente. Ele é o Superman que você pode trocar uma ideia na rua, que você vai, sei lá, derrubar sua mochila, seus livros, ele vai te ajudar a pegar. Ele é essa pessoa. O Superman do David Corenswet, do James Gunn, ele tem essa essência humana que a gente não via desde os filmes do Zack Snyder ali, que eu acho que o Zack Snyder não conseguiu aproveitar essa essência humana do Superman. Eu tava falando muito isso, né? O Superman, ele tem uma pegada meio messiânica ali, né? Ele é um ser que vem para o nosso planeta e ele é criado por nós, pelos humanos, e ele acaba fazendo parte da nossa vida, ele ajuda as pessoas. Então ele é criado pela Marta, pelo Joseph, então é meio José e Maria ali, né? Então ele é meio messiânico. Então o que torna um ser messiânico gente da gente? Ele se importar com o próximo mais do que com ele mesmo. E você vê isso acontecendo todo o tempo nesse filme. O Superman, ele se preocupa com um cachorro na rua, ele se preocupa com um esquilo no meio da rua, então é muito louco. Então eu gostei muito dessa essência pura, a pureza do personagem, e eu gostei muito da atuação do David Corenswet como Super, porque ele tem um carisma, ele conseguiu, junto com a Lois ali, transmitir esse carisma que a gente não sentia nos outros personagens das direções passadas. E aí, falando do Krypto, né, que é a grande novidade do filme, eu amei o Krypto. Ele é muito forte, assim, é um cachorrinho que ele tem ali a pegada de um cachorro estabanado, né? Quem não tem aí um caramelo estabanado? Eu tenho uma caramelo, que é o logo da nossa do Sem Mais Delongas, e o Krypto passa esse espírito de um cachorrinho estabanado, poderoso, e que ele é muito próximo e ele é fiel ao Superman. Então o filme, sim, ele tem uma pegada cartunesca. É um filme que é a mesma coisa de você pegar um quadrinho e colar nas telas dos cinemas. Mas ele não é um filme perfeito, né? Tem pontas soltas no meio do roteiro. Em alguns momentos, alguns personagens não explicam muito bem a origem, de onde veio, né? Então aparece ali, de fato, o Metamorfo, que a gente já falou sobre ele também no nosso react do trailer. O Metamorfo também não explica muito a origem dele, de onde ele veio. Mas a decisão criativa do James Gunn de colocar uma camada diferente dos problemas que aparecem no filme, na trama, o que o Superman precisa se preocupar, é muito interessante. Tem uma questão ali também, talvez, que fez um paralelo ali com a política atual, que talvez divida opiniões, né? Então eu acho que o filme ele não vai ser unânime em muitas questões, até olhando esse paralelo político da nossa realidade aqui. Então algumas pessoas podem não gostar, mas de fato eu assisti de coração aberto, eu achei muito divertido, achei um filme que ele tem um tom leve, você vibra em alguns momentos, tem momentos que você fica tenso, tem momentos que você fica mais para baixo.
Alguns momentos até monótonos no filme, talvez não precisava. Algumas piadas também, acho que o James Gunn, ele acertou muito mais essa questão de coesão de roteiro, piada, personagens, muito mais no Guardiões da Galáxia do que aqui. Eu acho que se a gente for falar um filme que beira muito mais a perfeição do James Gunn é o Guardiões da Galáxia, e esse talvez ele ainda tenha pontas para melhorar. Mas vamos lá, é um filme que vale a pena, tá? Vale a pena ver no cinema? Vale a pena ver no cinema. Eu acho que é um filme blockbuster para você ver no cinema, para você levar sua família, levar seus filhos, e vai de coração aberto. A nota do Sem Mais Delongas para esse filme, galera. Não é 10, eu acho que ainda tem pontos ali que a direção do James Gunn, que a DC ainda precisa apertar nos ponteiros. Não é 10, mas ele fica entre um 7,5 e 8, tá? Acho que é um filme que vai dividir opiniões em alguns momentos, até por conta da decisão criativa da trama, novamente, mas me agradou, foi uma experiência muito boa. Eu saí pra cima depois de muito tempo vendo filme de heróis. Eu acho que a DC agora tem um grande desafio de emplacar esse universo no cinema, porque eles têm uma gama absurda de personagens, mas eles começaram muito bem. E ainda falando um pouco, alguns detalhes do filme, tem algumas aparições ali especiais. Eu vou deixar aqui vocês com aquele gostinho de querer saber quem que vai aparecer, quem são os personagens, mas vale a experiência, vai dar uma chance, vai de coração aberto. É um filme que é divertido, tá? James Gunn, ele realmente entendeu a essência do Superman que a gente precisava ver. Senti falta de uma trilha sonora muito mais original, vamos dizer assim, parecida com Guardiões da Galáxia ali, né? Aquela trilha sonora que você se envolve. Senti falta disso. Faltou um Starman do David Bowie. Por que você não tocou essa música, James Gunn? Era a base do filme do Superman. Eu queria muito que ele tivesse colocado essa trilha. Não tá no filme, mas o cosplay oficial aqui do Brasil, Tal Clark, né, que a gente viu que o vídeo dele viralizou, chegou no James Gunn com essa música. Putz, ia ser perfeito se ele tivesse colocado, mas tudo bem. Aprendizados aí para um próximo filme, e dá a chance, vai de coração aberto. E agora a gente vai falar do futuro da DC nos cinemas. No próximo episódio a gente vai deixar aí no ar as próximas produções que podem conectar a DC com esse filme do Superman nos cinemas. Então, aqui é 100% o melhor da cultura pop, sem enrolação. Elvis Norturnog fica por aqui. Sem mais nem menos, nos vemos logo menos.